Bom dia! Vale reporta resultado tem queda no trimestre de 3,44%. Contudo, a gente tem ações agora no pré-market lá nos Estados Unidos subindo 1,05%. Talvez ela esteja sendo ajudada um pouco pelo minério, que sobe 1,76%, acima dos $101. E quem sobe também, 0,43% agora, a $74, é o petróleo. Petróleo que chegou ontem a recuperar quase a casa dos $76, mas recuou ao longo do dia e agora segura para fechar a semana aqui acima dos $74 com um ganho semanal. Na Europa, as bolsas estão com leve alta nesse momento. Ontem a gente teve uma Nasdaq subindo 0,76%, muito por conta desse cara aqui, Tesla, subiu 21,92%, quase 22% depois de reportar o resultado. Adivinha quanto isso dá em capitalização de mercado, ganho de um dia de capitalização de mercado da Tesla? Um pouco mais de 150 bilhões de dólares em um dia. Bizarro, né? E agora, futuros positivos nos Estados Unidos, Nasdaq sobe 0,29, S&P sobe 0,25 e o único índice que tinha fechado ontem negativo, o Dow Jones, sobe hoje 0,21. Dia ontem também positivo para o Brasil, a gente teve um índice futuro subindo 1,06%, o Ibovespa subindo 0,65%. Dólar futuro, um dia que eu julguei como dia super positivo, 0,35 apenas de queda. E aí aqui eu quero fazer um comentário. Olha, às 9 horas da manhã a gente teve IPCA saindo, IPCA veio acima das expectativas, mais inflação do que o esperado, e isso deveria fazer com que a nossa moeda se valorizasse, porque o Banco Central tem que subir juros para conter a inflação. Assim que abriu, o dólar veio para baixo, só que depois ele retomou a alta, subiu 37 pontos, provavelmente o mercado contabilizando muito o risco fiscal aí. Ao longo do dia, nos Estados Unidos, a gente teve dados econômicos mostrando uma economia mais forte do que era antecipado, e mesmo assim, dados econômicos nos Estados Unidos mais fortes do que o antecipado, deveria permitir com que o Fed cortasse juros por lá, e aí diminuiria ainda mais o diferencial de juros para cá para o Brasil. Isso também seria bom para fazer com que o dólar caísse aqui. Não foi o que aconteceu, o dólar continuou subindo. E aí, na parte da tarde, o dólar começou a perder força. A gente teve algumas entrevistas, tanto do Campos Neto quanto do Haddad, que, poxa, eles já falaram várias vezes isso, não tinha feito preço. Surgiram algumas notícias aí no mercado, alguns burburinhos, rumores de que depois do domingo é bem provável que seja apresentado um plano de redução de gastos e eu vi em alguma reportagem um número de 40 bi. Depois de domingo, porque domingo são as eleições municipais. Nada disso é oficial, são rumores. E isso pode ter contribuído para que o dólar tenha tido essa queda, fechando o dia caindo 0,35. Então eu vi como um dia bem positivo para o dólar. Tá bom que o dólar vinha esticado recentemente, obviamente, e a gente teve uma queda nos DIs também ao longo do dia, que começaram o dia subindo, mas também devolveram muito provavelmente prêmio de risco aqui ao longo do dia. Bom sinal para o nosso Brasilzão. Hoje a gente não tem nada de muito relevante de resultado saindo. De dado econômico, o mais importante do dia lá nos Estados Unidos é pedidos de bens duráveis, que sai às 9h30, ficar muito atento a isso. Às 11 horas, confiança do consumidor lá da Universidade de Michigan também sempre fica-se de olho. E depois, 2 horas da tarde, talvez um pouco menos importante, mas postos em atividade nos Estados Unidos. Vamos ver se o petróleo consegue segurar esse ganho semanal, fechar ali acima dos $74, como está negociando agora. Sobre eleições nos Estados Unidos, já tinha visto isso, mas eu queria trazer agora para você, vi essa matéria no Wall Street Journal. Joe Rogan vai receber o Trump e a entrevista pode ir ao ar até sábado. Esse é o Trump que tem feito bastante aparições em diferentes tipos de mídias sociais. Ele foi bem. Muitas pessoas assistem Joe Rogan, enfim, pode ser que influencie o resultado das eleições. Aí quase que eu esqueço de falar sobre dólar. Dólar DXY de lado, ainda ali aos $104. Ele deu uma recuada ontem, muito por conta dos dados econômicos saindo fortes nos Estados Unidos. Isso faz com que o Fed possa cortar juros, enfraquece o dólar. E contra as emergentes, dólar sem volatilidade praticamente misto. Bitcoin segurou ali aparentemente na casa dos $67 mil. Ontem chegou a uns 68, voltou, 67. Aqui estamos com Bitcoin. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção. Bons negócios, bom final de semana. Até segunda-feira.